Obrigado. Paz do Senhor, amados. Boa noite, gente crente, gente bonita. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Podeis assentar, por favor, gente. Deixa eu pegar o meu computador, que aí eu vou conseguir me organizar melhor, tá bem? Me dá um minuto. Você alcança? Tem aquele computador lá em cima da mesa, você me alcança? Tem um computador lá. Obrigado. Pessoal, deixa eu compartilhar com você algo que eu tenho certeza vai fazer sentido para esse momento da nossa participação, do nosso tempo de comunhão com você, com o propósito de Cristo. E nós estamos aqui, queridos, com o mesmo propósito. Nós amamos o Senhor, nós temos expectativas de poder servir de alguma forma para que Jesus seja conhecido. Não é verdade, pessoal? Quem aqui que está me ouvindo gostaria que Jesus fosse conhecido por todas as pessoas, por todas as gentes? Pessoal, Jesus Cristo, o Senhor, o Filho de Deus, o Salvador, amados, é a resposta do Pai a todos os problemas da vida humana. Quando Jesus é conhecido, irmãos, quando Ele é amado, muito obrigado, amado. Quando ele é amado, quando Ele é reconhecido, gente, a vida muda, não é verdade? A vida muda. Uma pessoa que infelizmente não esteja vivendo bem, infelizmente, uma das realidades dela é que ela ainda não conheceu Jesus. Talvez ela tenha uma ideia de quem é Jesus, mas ainda não teve a experiência de Jesus. E por isso aqui, queridos, eu queria, de uma maneira muito breve, dar sentido à oração em nossa vida a partir de Jesus, a partir de Cristo. Você sabe, queridos, que... Agora pode produzir se você quiser. Você sabe que nossa vida, ela é construída para sermos, muito obrigado, querido, para sermos imitadores de Cristo, de Jesus. Eu e você fomos convidados para viver a vida de uma forma diferente. Eu e você fomos convidados para seguir os passos do Senhor Jesus em nossa vida. Amém, gente? Eu e você temos o convite divino e aceitamos o privilégio de viver essa vida seguindo o efeito da presença de Jesus. Por isso, amados, nós somos testemunhas de que Jesus é real, não é verdade? Ele é real, ele não é uma ideia abstrata, não é uma história com E, um conto, uma fábula. Não, o Senhor é real e Ele tem dado provas e evidências de que Ele nos ama e nos chamou para viver com Ele. E quando eu entendo, queridos, a diferença de ser seguidor de Jesus, como o propósito que Ele tem para mim e para a sua vida, me ajuda a compreender o meu mundo e a projetar o meu futuro. Eu explico melhor. Há uma diferença radical entre ser um aprendiz de um professor qualquer e ser um aprendiz, um seguidor de Jesus. Um professor qualquer se preocupa, a priori, no primeiro ponto de vista, que você tenha conteúdo, tenha informação, seja inteligente, seja sábio. Mas Jesus, queridos, Ele tem uma outra preocupação, outro nível de profundidade. Não apenas Ele quer que eu e você sejamos sábios, inteligentes, capazes, mas Ele também quer cuidar do nosso coração, da nossa vida, quer nos ajudar, quer equilibrar o nosso coração. Você entende a diferença? Eu sou professor. Em sala de aula, a minha preocupação é que os alunos conheçam filosofia. Eu sou professor de filosofia e de letras espanhol e de teologia. Então a minha preocupação é que quando os alunos cheguem para fazer uma prova, eles estejam preparados intelectualmente para passar na prova, para não repetir de ano.
Mas Jesus, como nosso mestre, tem outros níveis de preocupação. Ele não apenas quer que sejamos sábios, inteligentes, capazes, mas quer que tenhamos saúde em nossa alma, tenhamos uma vida equilibrada, tenhamos capacidade de saber escolher, saber tomar decisão, e por isso ele se preocupa em caminhar com a gente. É um outro nível de preocupação e envolvimento. E eu quero te mostrar, irmãos, olhando para Jesus no que diz respeito à oração, e poder mostrar para vocês que Jesus tinha uma vida de oração que é o nosso modelo, é a nossa referência. Veja Lucas 5,15, verso 16. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais. Seus feitos, os milagres, os sinais, a manifestação do amor de Deus se espalhou por todos os lugares, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Essas pessoas, elas iam sabendo do poder de Jesus e, irmãos, isso atraía a atenção daqueles que precisavam de ajuda, e multidões, milhares e milhares de pessoas afluíam procurando ajuda em Jesus. Mas, diferentemente talvez de alguns de nós nos dias de hoje, Jesus, ele quando via esse cenário, ele se retirava para lugares solitários a fim de orar. Jesus orava, Jesus buscava o Pai. Jesus entendia a importância de viver a vida humana sob o efeito da presença do Pai. Irmãos, isso aqui é uma chave de vida para mim e para você. O modelo da vida de Jesus ainda nos mostra, veja bem, lugares solitários. Para pensar, por que Jesus ia para lugares solitários buscar a Deus, buscar o seu Pai? Você já parou para pensar isso? Eu penso o seguinte, queridos, que nos lugares solitários eu posso abrir o meu coração, sem que eu tenha preocupação de alguém me julgar. Eu consigo ser quem eu sou, pessoa humana, que é frágil, que é limitada, que precisa de ajuda. Eu consigo, melhor dizendo, revelar a minha humanidade ao meu Deus, ao meu Pai, quando eu estou a sós com Ele. Irmãos, não era muito diferente do próprio princípio de vida de oração de Jesus. Buscando o Pai, buscando a sua presença, buscando o efeito do seu poder que opera pelo Espírito Santo. E isso deve nos fazer perceber esse detalhe da vida de Jesus. E se o Senhor Jesus é o meu mestre, eu preciso seguir os seus passos. Diga comigo, Jesus orava buscando a vontade do Pai. Lucas 6,12 ainda nos diz: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Imagina, gente, o Filho do Deus vivo, o Deus encarnado, ele buscava com tanta paixão o seu Pai, a sua presença, que ele passava a noite. E a noite, irmãos, quem aqui em sã consciência não gosta de estar bem quentinho na cama no inverno, estar protegido na sua casa? Mas veja, amados, a percepção de Jesus era tão mais importante estar com Deus, era tão mais especial estar sob o efeito da presença do Pai, que nem mesmo à noite, um lugar que não é muito comum para cada um de nós como seres humanos, nem mesmo à noite o impedia de passá-la buscando a Deus em oração. Jesus orava, Jesus buscava o Pai. Isso não é, irmãos, na Escritura, nenhuma parte da mensagem sagrada foi colocada por acaso, sem sentido. Cada detalhe, cada vírgula, cada ponto quer nos levar ao ensino de princípios de vida cristã. Amém, gente? E os detalhes importam. Diga comigo, os detalhes. Não, peraí, eu tô mais acordado que vocês.
os detalhes importam. E quando eu ajusto a minha lente para ver essas percepções, ele indo para lugares solitários, ele buscando à noite, o texto fala, passou a noite orando, buscando ao Pai, tudo isso é muito significativo. Lucas 9:28 ainda vai registrar, aproximadamente 8 dias após dizer essas coisas, ministrar a sua mensagem, Jesus tomou consigo a Pedro, João, Tiago e subiu ao monte para orar. Irmãos, a ideia de monte é a ideia de esforço. A ideia do monte enquanto área geográfica é a ideia do esforço em razão de um propósito. Queridos, são princípios que nós precisamos trazer para o nosso coração. Vale a pena nos esforçar para estar com Deus, vale a pena estarmos envolvidos com a presença de Deus, não é verdade, gente? E aqui tem algo interessante da vida de oração. Quanto mais eu oro, mais eu experimento o relacionamento com o próprio Deus, a pessoa do seu Espírito. Quanto mais eu o busco, mais ele se deixa encontrar. E há um mistério na fé, irmãos, que quanto mais eu estou exposto à presença divina de Deus, mais quem Ele é vai afetando quem eu sou. Mais quem é Ele divinamente falando, a paz de toda a paz, mais Ele vai comunicando a sua natureza divina à minha vida. Sabe aqueles momentos que nós estamos, às vezes, cansados, estamos estafados, estamos meio amargos, sem sabor, sem cor, irmãos? O lugar certo para resolver o nosso coração nesses momentos é só um, é buscando ao Senhor em oração. E esse é o mistério da fé, irmãos. Ainda que no natural eu não veja, ainda que o meu senso óptico não consiga captar a presença de Deus sobre a face da terra e naquele lugar que eu estou, irmãos, o meu espírito reconhece, o teu espírito reconhece a presença de Deus em sua vida. Irmãos, queridos, muitas das nossas tribulações, dos nossos desgostos, muito do peso que às vezes a gente tem com o coração sobre alguma coisa, é porque nós não temos tido uma experiência de um relacionamento com Deus em oração. Porque, amados, se tivermos um hábito de vida ao exemplo de Jesus, não medindo espaço, não medindo esforço, fazendo de um tudo para estar com Deus, Ele se deixará ser encontrado. E a beleza disso tudo, gente, é que quanto mais eu me relaciono com Deus em minha vida de oração, mais Ele vai, de fato, transformando tudo aquilo que eu sou por dentro. Sabe aquilo que você... Irmãos, a minha teologia é uma teologia sempre muito introspectiva. Eu sempre parto do ponto de vista da minha fragilidade humana. Eu não tenho todas as respostas. Eu não sei de tudo. Eu não sei se você notou, eu não tenho uma altura. Eu tenho 1,68 m. Então, irmãos, eu conheço quem eu sou, eu sei dos meus limites. Eu sei das minhas fragilidades, eu sei quem eu sou, eu me conheço. Por isso, queridos, eu posso te dizer que todos os ajustes da minha vida, tudo aquilo que eu preciso para viver, para construir, para prosperar, para avançar, só emana da própria presença de Deus na minha vida. Quanto mais de Deus em mim, menos existirá do Marcos. Você entende isso? Quanto mais da presença de Deus, pelo seu Espírito, mais quem eu sou, na fragilidade, nas limitações, nas imperfeições, nos pecados, mais tudo isso da vida humana vai sendo atenuado, vai sendo colocado no lugar certo, porque o Senhor, com a sua presença, irmãos, coloca tudo no seu devido lugar. E me permita acrescentar sobre algo. A oração é a expressão mais celeste de um relacionamento entre o humano e o divino.
Eu sei que a adoração, ela produz um impacto espiritual, mas no nível do dia a dia, da vida comum, da vida, não a vida do cinema, do faz de conta, mas a vida real, irmãos, a vida de oração é o ambiente mais propício para Deus nos abençoar com a sua presença. Você concorda com isso? Você está caminhando, você está se movendo, você está vivendo a vida, você está em Joinville ou em qualquer outro canto do mundo. Você está sempre conectado com a própria presença de Deus pela vida de oração. E sabe, amados, isso é algo celeste. Seja quem formos, tenhamos nós a vida que tivermos. Irmãos, nós temos sempre livre acesso à presença de Jesus. E Jesus experimentou esse livre acesso, esse bem-vindo de Deus na oração, e aprendeu a não se mover, aprendeu a não existir no plano de Deus enquanto Deus homem, sem passar por esse relacionamento com Deus. Nesse relacionamento com Deus, em oração, irmãos, a sabedoria do Pai revelava a sua vontade. Nesse relacionamento, o próprio poder do Espírito Santo era concedido a Jesus para que ele soubesse escolher, decidir e realizar a sua obra. Olha que coisa impressionante. E aqui fica uma dica hashtag. Quem tem aqui decisões a serem tomadas nesse momento da vida? Você tem alguma decisão para tomar? Por favor, levante a sua mão para que quem tem alguma decisão para tomar nesse tempo da vida? O que fazer, para onde ir, aonde colocar um projeto de vida, que decisão tomar? Quem está na faixa da universidade aqui? Levanta a sua mão. Olha só, quanta gente ainda tem para decidir qual universidade vai escolher como projeto de vida profissional. Você precisa tomar uma decisão sábia. Porque você precisa ser um profissional feliz e um profissional próspero, bem-sucedido. Eu posso ouvir um amém? Que triste é encontrar pessoas que trabalham sem ter alegria na profissão que escolheram, são infelizes, são incompletos. E por isso é importante, nos detalhes da vida, ser sensível até o ponto de saber qual curso tomar uma decisão de investir 4, 5, 8, 10 anos. Amém, gente? Por isso, amados, essas percepções, elas são, através de uma vida de oração, desenvolvidas em nossa vida espiritual. E, gente, nenhum de nós aqui nessa sala, como em qualquer canto do mundo, veio para Cristo sabendo tudo. Por favor, diga para a pessoa que está ao teu lado, deixa eu te dar uma notícia: você não sabe de tudo, você não tem todas as respostas. E diga para a pessoa, para complementar, e está tudo bem, não tem nenhum problema. Desde que a minha vida tenha de fato um relacionamento pessoal com Deus, na pessoa do seu Espírito, irmãos, e não há ambiente mais propício para que o céu toque a terra, para que o céu manifeste em nossa vida, do que a vida de oração. Por quê, Marcos? Irmãos, veja comigo, se o próprio Filho de Deus, Deus unigênito, encarnado em forma humana, mas ainda Deus, não ousou viver a sua vida sem ter uma vida de oração, como pensar a ideia do Marcos ou de você viver a vida cristã sem uma vida de oração? Faz sentido para você? Se a referência, o norte, a nossa luz que é Jesus, não ousou viver a vida sem orar, sem ter relacionamento com o Pai, o que dirá do Marcos, esposo da Raquel, pai do Davi, pai do Yuri? Entende a lógica de tudo isso? Se o próprio Filho de Deus teve uma vida de oração, irmãos, eu preciso despertar para essa realidade e ter de fato uma vida de oração. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado para a gente poder interagir junto. Você tem tido uma vida de oração constante, de relacionamento, sob o efeito da presença de Deus?
Porque, amados, esse é o desejo de Deus, não apenas para a minha vida, não apenas para a tua vida, mas é o desejo do Pai para com seus filhos. Amém, gente? E por isso, nós queremos, de uma maneira prática, dar sentido a tudo isso. Você recebeu esse mapa de oração? Pode pegar ele em suas mãos? Deixa eu contar algo para vocês. Se ele diz, estou me saindo bem conversando com jovens, eu sou muito bom nisso não. E aí, para menos ou para mais? Como é que está a minha situação? Para mais? Está fazendo sentido? Aleluia, obrigado Jesus, obrigado. Porque, irmãos, eu sou bom com a terceira idade, sou expert com os velhinhos, já sei como chegar no coração deles. Então me ensinem a poder servir a vocês com o melhor do meu coração, amém, gente? Mas vocês são muito gentis, muito amáveis, vocês têm Jesus na vida de vocês. Gente, deixa eu apresentar para vocês um mapa de oração. Todo mundo com mapa de oração? Levanta assim para eu ver. Olha só, não tem mapa de oração? Então compartilha aí do lado. Tem um querido irmão, seu filho, seu genro, não, seu irmão em Cristo. Compartilha dele então o mapa de oração, tá bom? Pessoal, como nenhum de nós veio de fábrica com o modo oração online, nós precisamos desenvolver essa habilidade. Precisamos desenvolver um hábito de vida de oração. E como a Every Home, ela é muito criativa, esses queridos irmãos que desenvolvem as nossas ferramentas nos Estados Unidos, esse material veio dos Estados Unidos para abençoar a tua vida, louvado seja Deus. Como esses irmãos são muito criativos, e Deus tem abençoado os nossos designers, os teólogos, tem produzido materiais tão especiais. Deus encontrou uma maneira de te ajudar a ter uma vida de oração. Mas abra assim comigo, ó. Olha só, abra assim comigo. Fecha o mapa e abra assim comigo. Olha só. Aqui você vai ter à minha direita um convite para participar de uma escola de oração por algumas semanas. De maneira virtual, você vai assistir, receber aulas, ensinos que vão te edificar a tua vida de fé em uma prática diária de oração. Você pode acompanhar as aulas pelo notebook, pelo celular, você pode acessar em alguma plataforma, basta se inscrever e você vai receber as aulas com um material, um e-book muito top das galáxias. Alguém conhece a expressão top das galáxias? Tá bom, então, estou indo bem então. Então, aqui nós temos um plano de incentivo para que você desenvolva um hábito de oração, tá bom? Mas olha o que está aqui ao lado, queridos. Aqui há um convite para que você seja participante de uma oração intercessória, não apenas por sua cidade, por seu estado e nação, mas para que você possa se envolver em um relacionamento de intercessão em favor de todas as pessoas sobre a face da terra. Pergunta para a pessoa que está ao teu lado: você sabe hoje quantas pessoas são estimadas vivendo na face da terra? Vamos fazer um quiz aqui. As Nações Unidas dizem que hoje vivem sobre a face da terra 8,3 bilhões de pessoas. É muita gente de tudo que é característica espalhada nos 5 continentes. Irmãos, boa parte dela, mais do que a metade, ainda não ouviu falar de Jesus. Nós estamos falando sobre Jesus orientado para a sua segunda vinda, mas essas pessoas ainda nem ouviram falar da sua primeira vinda, ainda não conhecem Jesus, nunca ouviram falar de Jesus. Você imagina, queridos, uma pessoa que vive nesse mundo, nunca ouviu falar que Deus amou tanto,
que deu seu Filho para que a vida humana fosse redimida, restaurada, recebesse. Imagina alguém na face da terra que nunca ouviu falar de Jesus. Irmãos, mais da metade da população global nunca ouviu falar de Jesus. Aí deixa eu te dizer algo, queridos. Você acha que Deus se agradaria se eu e você nos uníssemos a outros irmãos e orássemos a Ele, pedindo que Jesus seja conhecido nos 5 continentes, em toda a face da terra? Você acha que Deus se agradaria com essa oração? Sim ou não? Sim, com certeza. Não há nada mais importante para o Pai do que ver suas criaturas redimidas, salvas, alcançadas com o poder do amor de Jesus, com o poder da sua verdade. Por isso, queridos, nós queremos fazer um convite para vocês. Agora, abra o mapa, por favor, e olha o convite que nós temos. Veja, por favor, aqui, com esse relógio de oração. Nós desenvolvemos, Dr. Dick Eastman, um precioso servo de Jesus, desenvolveu um programa global de oração intercessória, não apenas uma oração em nível pessoal, mas uma oração em busca do favor de Deus para todas as gentes, em todos os lugares que estão na nossa geração. E ele percebeu que a maioria dos cristãos tem dificuldade de orar de maneira intencional e eficaz. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Você separa um tempo lá para orar, tem uma agenda de oração, e daqui a pouco fala, comenta, diz, recita, declara, e olha no relógio, meu Deus, não passou nem 5 minutos. Isso já aconteceu com você, gente? Misericórdia, isso acontecia comigo. Fala, disserta, prega, chora, e olha para o relógio, meu Deus, 5 minutos? E a gente entra em crise agora, o que eu vou falar? Eu já disse tudo nesses 5 minutos. Então, queridos, nós chamamos o programa A Hora que Muda o Mundo, como um programa intencional de oração. Veja na sua apostila, no seu mapa. Sempre começamos, veja, a trilha 1. A ideia, queridos, é desenvolvermos uma trilha de oração de 5 em 5 minutos. Pensa no seguinte cenário: eu estou caminhando numa trilha e daqui a pouco eu vejo uma placa me dizendo algo, apontando para um caminho. Nessa nossa primeira trilha, veja em verde, é louve. Então a proposta é que durante 5 minutos nós estejamos louvando, apenas louvando e bendizendo o amor de todos os amores, reconhecendo a nossa dependência, a nossa paixão, o nosso carinho, respeito, temor e o nosso desejo de que Deus seja reconhecido, engrandecido em nossa vida. Louvores ao nosso Deus. Como Tu és grande, como Tu és maravilhoso, como Tu és sublime, como Tu és inigualável. Não há quem possa se comparar ao Senhor, meu Deus e Pai. Isso é louvor. Então em 5 minutos eu fico nessa trilha. Depois, em sequência, você vai ver uma outra trilha, uma trilha te orientando a esperar. E queridos, nesse ponto a gente fica em silêncio. Nesse momento a gente para de falar, aquieta os pensamentos para desenvolver uma percepção de escuta à voz de Deus. Deixa eu te dizer, Deus ainda fala. Deus ainda nos faz conhecer a sua vontade, amém, gente? Eu devo te dizer de maneira muito sincera, o meu sistema de áudio não é muito bom, eu nunca ouvi a voz de Deus, eu anseio ouvir a voz do Pai. Minha mãe, ela já teve essa experiência de ouvir Deus dizendo: não faça isso, Daura, eu tenho um plano melhor. Que lindo isso, né, gente? Mas o meu sistema de áudio não dá muito bom. Mas por dentro, Deus tem falado de maneira que eu não tenho como não reconhecer que é a sua voz a partir da minha consciência. E tenho certeza que vocês têm essa experiência.
Por isso, queridos, é tão importante desenvolver essa sensibilidade. E o silêncio nos ajuda a ouvir a voz de Deus. Aquietamos a mente, o coração, nos desconectamos do nosso contexto para que o Senhor possa ter o espaço necessário para, se desejar, falar ao nosso coração. 5 minutos. Depois a trilha em sequência é confesse, é um tempo para reconhecer as nossas limitações humanas. Irmãos, quando nós caminhamos com Jesus, Ele aviva a nossa vida ao ponto de nos ajudar a perceber quando a gente não mandou bem, quando a gente errou numa fala, num pensamento, numa atitude, e está tudo bem. Amém, gente? O importante é tomar consciência e confessar: Senhor, perdoa, eu errei feio nisso, eu não acertei o alvo, me perdoa, Pai. Não é minha intenção te entristecer, não é minha intenção viver assim, dessa forma, me perdoa. Isso é importante, sabe, irmãos? Reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, nos ajudam a amadurecer, a crescer em Cristo, a sermos pessoas melhores para a glória de Deus. Amém, gente? E queridos, deixa eu te dizer no particular, não há nada que Deus não conheça na minha e na sua vida. Minha esposa não sabe de tudo que se passa aqui dentro, mas Deus conhece cada um dos meus pensamentos. O salmista Davi diz no Salmo 139, que ainda a palavra não me chegou na língua, e tudo já é conhecido por Deus no mais profundo do meu ser. Isso é belo, isso é lindo. Isso às vezes é meio assustador, mas é belo saber que Deus me conhece como ninguém, e Ele ainda continua me amando. Você entende isso? Deus conhece quem eu sou, Deus conhece quem você é e continua nos amando. Isso é lindo, gente. Você concorda com isso? Isso fala no teu coração? Depois, na quarta trilha, ore a palavra. Veja, gente, Paulo nos ensina, eu já estou me encaminhando aqui ao final, Paulo nos ensina a orarmos a palavra de Deus. E como oramos a palavra de Deus? E eu vou ficar nessa trilha por aqui. Oramos, irmãos, declarando a própria palavra: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Talvez você queira musicar isso: o Senhor é bom, 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 bom demais, e a sua misericórdia, ela permanece para sempre. Gente, eu gosto de ficar a sós com Deus e pegar o meu violão. Por muito tempo, a minha vida profissional foi na música. Há muitos anos eu não toco profissionalmente, mas na minha vida pessoal e íntima com Deus, queridos, eu pego o meu violão, encerro no meu quarto, não falo com ninguém mais a não ser com o Senhor, e às vezes eu percebo que alguns acordes, com a palavra no meu coração, irmãos, se transformam em algo poderoso dentro de mim mesmo. Vida de Deus é comunicada pela própria viva palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que fé é gerada pela própria palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Às vezes, eu, Marcos, estou cansado, não estou com uma boa paciência, estou, como se diz lá na minha região, na campanha gaúcha, estou na capa da gaita. Você conhece essa expressão? Tem muito gaúcho. Tem gaúcho aqui me ouvindo hoje? Não tem gaúcho aqui? É uma expressão, é quando você está no pó, está que nem arroz de terceira todo quebrado. Às vezes, irmãos, eu mesmo prego para mim: Marcos, a palavra de Deus diz. Marcos, Deus em sua palavra me assegura essa verdade. E eu vou orando a palavra, irmãos, e eu começo fraquinho, fragilzinho lá no meu momento de oração, mas quando termino essa trilha de oração, eu me levanto com coragem, com ânimo, com alegria, com sabedoria, porque a palavra de Deus, ela é viva. Amém, gente? E às vezes eu tenho que pregar para mim mesmo. Eu viajo muito.
Praticamente nos últimos 6 anos, eu pouco fico com a minha esposa no final de semana. Eu gasto a paciência dela de segunda a sexta. Eu treino o domínio dela de segunda a sexta. E viajo normalmente sexta e domingo volto na segunda. Às vezes viagens mais longas. E eu aprendi às vezes, queridos, que no campo missionário eu só tenho o Espírito Santo do meu lado. Pego algumas estradas às vezes, que irmãos, só por Deus para chegar em casa. Então eu vou, Senhor, me ajuda, Senhor, ministra o meu coração, produz a experiência da Tua presença, Senhor, me permite ter o testemunho no físico, na minha alma da Tua presença, e vou pregando para mim mesmo. Irmãos, isso é maravilhoso. Tem um momento disso tudo, que o Senhor vem com a sua presença, que o Senhor vem e testemunha da sua divina presença em mim mesmo, na minha própria vida. Por isso eu não estou te falando nada do que eu mesmo não estou vivendo. Por fim, queridos, eu queria te convidar para algo especial. Você pode se colocar de pé? Nós temos um convite para cada um de vocês. Nesse mapa nós temos a informação de todos os países reconhecidos pela ONU. Todos os países reconhecidos pela ONU estão nesse mapa. E qual é a proposta? Desenvolvemos um novo hábito de oração, não apenas pelas nossas demandas, não apenas pela nossa agenda, mas desenvolver uma oração intercessória por todas as pessoas que estão sob a face da terra. Então nós dividimos em dias uma agenda de oração. Veja, não apenas, que dia é hoje, gente? Dia 20. Dia 20, nós temos um grupo de países, veja ali por favor. Dia 20, Ruanda, Burundi, Tanzânia, Angola, Zâmbia, Malawi, Moçambique estão no grupo desse dia. Você percebeu que Moçambique está em vermelho, em laranja? Veja, queridos, ao lado de Moçambique é o número 140, para que você possa situar no mapa onde está Moçambique. E o dado dessa cor significa dizer que Moçambique tem uma perseguição severa. Não é uma perseguição ainda extrema, mas ser cristão em Moçambique é correr risco de vida. Você entende o que é o pano de fundo? Eu não posso orar pelos meus irmãos em Moçambique, pelos nossos irmãos em Moçambique, como eu oro por alguém que vive ali em Gramado e Canela. É diferente, são desafios diferentes, é um contexto cultural diferente. Por isso eu preciso ter a percepção das necessidades desses nossos irmãos. E se eu reconheço que eles estando em Cristo são meus irmãos, são minha família, são nossa família, irmãos, Deus se agrada quando nós nos importamos com eles. Eu posso ouvir um amém? Deus se agrada quando nós oramos, intercedemos em favor deles. Por isso nós queremos que você possa desenvolver uma agenda de oração a partir, veja no seu mapa, de 5 bases de oração. Você pode pegar o seu mapa, no verso, 5 bases de oração. E nós vamos orar da seguinte forma. Primeiro, que as mãos sejam abertas para a ministração do Evangelho nesses países. 2, que portas para a pregação, para o ensino da palavra de Deus, sejam abertas para a proclamação do Evangelho. 3, que mentes sejam abertas para receber o Espírito Santo de Deus. 4, que corações sejam abertos para que aceitem o convite divino de Jesus. 5, oramos para que os céus se abram nessas nações e o poder do reino de Deus destrua as obras do diabo. Quem gostaria de ver o império das trevas destruído pelo poder de Deus em manifestação nessas nações? E detalhe, gente, talvez muitos de nós
não temos percepção que pode existir no plano de Deus um caminho para a nossa vida, ir viver em alguma dessas nações. Você está aqui, está em Joinville, mas só Deus conhece o teu futuro. E daqui a pouco Deus tem um plano que te leva para o Havaí. Pô, eu achei que você ia dizer: ah, sim, Senhor, me manda para o Havaí, eu quero conhecer aquele lugar. Não, agora não vale, você perdeu, você não se conectou. Daqui a pouco Deus tem um propósito e Ele quer te levar, deixa eu ver um outro lugar lindo na terra, Ele quer te dar uma experiência no Canadá. Meu filho quer ir morar na Austrália. Tem alguém aqui que tem um sonho de ir morar em alguma nação, de conhecer outra cultura? Levanta a sua mão. Olha só, pastores, quantas pessoas. Ô bonitão, qual país que você tem no seu coração? Suíça, chocolate suíço, eu entendi a tua estratégia. Tem mais alguém? Quem gostaria de ter experiência em outra cultura aqui comigo? Você? Qual país? A Alemanha. Eu estava com alemães num podcast agora e por isso me atrasei. Estava conhecendo um pouco de algo especial na Alemanha. Irmãos, eu queria te dizer, Deus tem prazer em nos permitir experimentar sonhos do nosso coração. Então o nosso convite é que você possa, além de orar por estes irmãos, pelas pessoas que vivem, você possa começar a orar pela nação, que talvez Deus esteja logo ali na vida te enviando para viver, para construir um futuro, para ser um instrumento nas mãos de Deus. Você entende o propósito? E talvez aqui, alguém que está me ouvindo: ah, Marcos, nunca pensei em sonhar com ir para uma nação, nunca tive isso como projeto de vida. Quem sabe, orando por uma nação, orando por um povo, daqui a pouco Deus fala ao teu coração: esse povo, esse lugar, essa gente, um dia você vai conhecer os sabores da culinária, vai conhecer os perfumes, as cores, você vai, nesse país, um dia ser muito feliz. Não, você não me ouviu, eu vou começar tudo de novo. Nesse país, talvez, Deus tenha um plano para a tua vida, para que você viva muito feliz, no centro da vontade de Deus. Irmãos, e no centro da vontade de Deus é o melhor lugar para a gente viver a vida e construir um futuro. Por isso eu quero te convidar agora a pegar o mapa e junto comigo orar pelas nações, em especial Moçambique. Cadê o querido pastor que estava aqui me orando por mim quando eu cheguei aqui? Se ele não foi arrebatado, o Senhor, por favor, vem aqui. Vem aqui. Eu quero te convidar a orar pelas nações, em especial essas nações, pedindo: Senhor, abençoa os nossos irmãos. Senhor, estende a tua bondade sobre cada vida que lá está. Senhor, revela o poder do teu amor. E se, Senhor, for a tua vontade ir para alguma dessas mais de 200 nações, Senhor, toma o meu coração. Cumpra a tua vontade. Eu quero viver o teu plano. Eu quero viver para a glória do teu nome. Tem alguém para orar essa oração? É uma oração de corajosos. Tem alguém para orar essa oração dos corajosos? Então eu quero te convidar, aqueles que estão entendendo e respondendo, vem até aqui à frente, nós vamos orar juntos e vamos pedir a bênção de Deus sobre os planos do Senhor a tua vida. Pode, se você tem no seu coração, nós queremos orar por você, orar pela nação que Deus tenha para a tua vida. E sabe lá, irmãos, talvez o plano de Deus começou contigo em Joinville, mas só Ele sabe o destino da tua vida. E quem sabe o destino da tua vida não envolva nações, lugares no mundo, gente diferente. Por isso, pastor vai estar orando nessa direção. E nós vamos, você que está aí nas cadeiras, você não está desligado não. Levante as suas mãos e peça a bênção de Deus sobre esse jovem.